Eu comecei a entrar nesses sites e olhar o trabalho de grandes artistas e o que se cobra desses grandes artistas, o que se cobra por qualidade, essa busca pela excelência. Você faz um trabalho que você deu o teu máximo para qualquer pessoa que não te conhece, uma pessoa que não seja do ambiente, olha e diz, tá lindo, mas para quem trabalha com arte, entende melhor aquilo, diz, falta muito, falta coisa ainda, e melhora, e melhora, e melhora. E aí você evolui, fica feliz, mas entra de novo nesses sites e vê que enquanto você estava estudando e evoluindo, para chegar no nível desses caras, esses caras continuaram evoluindo e continuaram à sua frente, muito à sua frente. Isso aconteceu comigo. Então eu andava 1 quilômetro, eles andavam 1. Então não me aproximava. Não por uma disputa, eu quero ser melhor que eles, mas por dizer, aquilo é excelência hoje. Eu quero ser assim também. E essa cobrança não é nem tanto da sociedade, é sua com você mesmo. Essa é que mais te mata. Quando a outra pessoa cobra, você pode não acreditar tanto, não aceitar tanto, mas quando você se cobra, aquilo é terrível. É bom, porque faz você evoluir, mas saber lidar com isso. Então esse excesso de cobrança tem causado em vários artistas que eu conheço algum tipo de problema. Quando eu estava no meio, na metade do meu curso de propaganda e publicidade, que eu comecei a fazer esse curso de 3D, ele reacendeu em mim a paixão pela arte. Muito rápido, assim, coisa de quase que instantaneamente. Coisa de 1 mês eu já dizia, eu quero viver disso. Foi muito rápido. Mas não reacendeu em mim a observação, vamos dizer assim, a liberdade de criação que eu tinha na infância. Eu tinha praticamente esquecido completamente como se desenha. Tentava fazer e estava realmente bastante como se eu nunca tivesse desenhado. Uma dificuldade monstruosa. Não sei porquê, mas eu perdi completamente a habilidade de fazer isso. E aí, coisa de 6 meses no 3D Studio, já aprendendo a modelar, eu tentava fazer uma coisa bonita e ficava horrível. Escolher a cor errada, tentava fazer um formato de olho, boca, um monstro, mas você não conhece a forma. E quando olha a referência, não sabe observar. Então realmente as coisas ficavam muito ruins. Aí eu falei, eu preciso voltar a desenhar. Aí comprei ainda, sem nenhuma noção de como eu faria isso, comprei uma revista em quadrinho, copiei algumas coisas e falei, não, isso não vai chegar a lugar nenhum. Eu acho que eu vou procurar uma orientação. E aí esse momento foi crucial na minha vida. Foi o ponto assim que, se eu um dia viver 500 anos, eu vou lembrar desse momento como se fosse hoje. Ele não apaga nada da minha memória. Foi quando eu pesquisei um curso e achei um curso num local chamado Oberg, no Rio de Janeiro, e eu entrei lá. Quando eu entrei, vi o professor, parece o Oscar do basquete, Carlos Alberto Evaristo, que assim, impressionante o que ele é como professor, como artista, como uma pessoa didática, apaixonada por aquilo, e como ele me ajudou a ficar muito mais apaixonado por aquilo, fazendo daquele ambiente um lugar maravilhoso. Só que o Oberg ia ser só 1 ano. Antes desse 1 ano, ele abriu um ateliê próprio. E aí eu falei com ele, ele comentou, você quer ir para o meu ateliê? Ele geralmente convidava as pessoas. Não era um local que ele colocava no jornal, ateliê de arte, não. Ele convidava pessoas que ele conhecia. E eu fui para o ateliê dele. Quando eu cheguei lá, uma sala bem grande, só com mesas de desenho, devia ter umas 15, mesa mesmo inclinável, uma para cada um, armário bem grande, assim, com muitos livros. Daí veio, quando eu olhei aquela biblioteca dele, eu falei, eu tenho que ter isso na minha vida. Não vou me aceitar se eu não tiver isso. Então era só livros maravilhosos de arte, desenho, de tudo isso. E uma galera que desenhava sério. Ali era desenho em alto nível. E ele colocava jazz, blues, Muddy Waters, colocava Nina Simone do jazz, James Brown, funk, botava música clássica, botava umas orquestras assim bem baixinho, com aquele ambiente de concentração, todo mundo desenhando. Era um preço muito acessível. Tá aí uma coisa que eu agradeço,
porque pude manter isso muito tempo. Eram 4 horas de aula por dia, 3 vezes por semana, 12 horas por semana. Era muita coisa, de 8 a meio-dia. Segunda, quarta e sexta, eu não faltava um dia. Era uma coisa assim para mim incrível. Então você chegava ali, olhava para o lado, o Vitor, que até hoje está no meu Facebook, um desenhista do caramba, eu olhava assim, o Vitor fazendo, sei lá, um exemplo, Super-Homem rasgando a camisa assim e saindo, Clark Kent. Só que muito bem feito, com uma luz e uma sombra, que a gente que veio da adolescência e tinha aquela visão de que desenho bom, era aquela coisa, né, aquele desenho de criança, e olhar aquilo e falar o quê? Muito melhor do que essas histórias em quadrinhos que estão produzindo em série aí, um monte. Era desenho mesmo muito bem feito. Olhava para o lado, tinha outro. Um mais clássico, outro quadrinho, outro cartoon. Tinha uns tatuadores lá, mas aqueles tatuadores nível hard mesmo. Tinha uma galera muito nível hard. Inclusive algumas senhoras assim de 60, 70 anos fazendo umas pinturas assim de cenário com aquela profundidade, entendeu? Aquela coisa lindo, entendeu? E qualquer coisa que eu fazia, todo mundo ali me incentivava. Isso aí, cara, bom, pô, tá aprendendo. Aí, professor, como é que ele tá melhorando? Então, era uma galera, deu certo, assim, de ser uma galera maravilhosa. E ali o professor passava uma tarefa para mim, para todos. Ele ia girando de mesa em mesa, olhava para mim, sentava, olhava, fazia aham. Quando ele fazia aham, tava ruim, óbvio. Ele pegava o papel do lado e dizia, ó, vou te mostrar. Você errou nisso, vou redesenhar. Aí ele ia desenhando, já pegava no lápis como se fosse um pincel, na outra ponta. E eu, com aquele vício de encostar aqui o meu carpo no papel, fazer como se fosse um compasso e ficar desenhando só assim, como se fossem vários risquinhos. Ele não é que isso esteja errado, não existe certo e errado. Mas vamos soltar mais isso. Começou a me botar para desenhar em pé no cavalete, que aí não tinha como eu abraçar o cavalete, encostar isso aqui e ficar... Eu tinha que segurar o lápis como se fosse um pincel. Então consigo segurar ele nessa ponta, consigo colocar ele aqui entre os dedos, com muita leveza. Tanto é que o meu desenho era pesado e pouco tempo depois ele falou, você é o homem que desenha invisível, porque eu olho a estrutura e não estou vendo, cadê? Aí ele olhava assim, estou vendo aqui, de tão leve que eu fazia. Ele, pô, pega um lápis mais escuro aí que eu não estou vendo. Então, era desde isso, né, de você conseguir movimentar bem o braço, era aquele cara artista que tinha paixão por todas essas coisas, entendeu? Às vezes você reclamava de alguma coisa pessoal, ele dizia, cuidado que isso vai influenciar na sua arte. E falava sério, falava direito, falava coisas assim que eu percebia. E, pô, você tem razão. E ele mostrar que você como artista, você reproduz o que você acha que você está controlando 100%, mas tem muita coisa do inconsciente. Você vai desenhar mesmo quando você está olhando para olhando, você só quer replicar para treinar a observação, mas quando você está desenvolvendo o seu trabalho, aquilo ali tá, vamos dizer assim, saindo de tudo que está no seu cérebro. Então, cuidado com o que você coloca na sua mente. Cuidado com como você pensa, cuidado com como você age. Assim, para mim foi um mestre, e aqueles 4 anos que eu fiquei com ele, fizeram assim da minha vida uma coisa que eu, sabe, foram os 4 anos extremamente felizes. Eu lembro que eu acordava assim, com aquela coisa no peito. Caraca, hoje é dia de aula, entendeu? Chegava lá e aquele ambiente maravilhoso. Então foi para mim a maior paixão. E nessa época eu levava modelo 3D para ele, impresso. Aí ele olhava e desenhava no papel. Ó, tá ruim aqui, aqui, aqui. Se isso fosse um desenho eu faria assim, tum. Aí eu ia lá e mudava o 3D, mostrava para ele. Ele, melhorou muito, vamos continuar. E aí a partir dali eu não queria ficar nem longe do desenho, nem longe do 3D. Eu estava conversando com o Alex Oliver sobre isso. Ele falou que o artista ele desenvolve o quê? Sensibilidade cada vez mais. Não deixa que coisas passem despercebido e a gente comece a ignorar as coisas ruins na sociedade, na vida, no seu ambiente e ficar só focando na sua vida. Não, você começa a observar as coisas. Então, se tem um mendigo ali, eu passo a observar a pose, a expressão dele de fome, o que ele está passando, ao invés de passar e não reparar. Então, você vai desenvolvendo a sua sensibilidade. Por consequência, o Alex Oliver disse para mim, cuida da sua cabeça. Porque conforme você desenvolve a sua sensibilidade, aquelas coisas podem te afetar mais.
do que afetaria outra pessoa. Essa cobrança da arte com você mesmo te afeta muito. Você se cobra, se sente mal. Aí é que eu comecei a estudar de uma forma não tão divertida. Comecei a me sentir muito inferior e tendo que estudar muito, e muito, e muito, e muito. Conclusão, eu comecei a desenvolver transtorno da ansiedade e ela é a porta de entrada para síndrome do pânico, depressão. No meu caso, foi síndrome do pânico. Não síndrome do pânico, eu comecei a ter ataques de pânico. E aí, começou a ficar muito difícil estudar. Porque quando eu paro naquela cobrança e tenho que estudar, e eu tenho que chegar em tal nível, eu acho que eu melhorei. E aí eu pego como referência o melhor artista do planeta. Né? E vejo que eu melhorei, mas ele melhorou também. E que às vezes as pessoas são cruéis, né? Só porque tem alguém melhor que você, você não é nada. Às vezes você fala assim, pô, o Neymar joga muito. Não é nada, nada perto do Messi. Cara, se tem o Messi, e se ele por acaso for melhor, legal pro Messi. Se não desmerece em nada o que o outro, o que ele fez, cara, saiu do nada e chegou até lá. Só o fato de ter alguém melhor, você mostra uma coisa, fiz esse orc. Alguém olha, mas você viu o orc do fulano de tal? Aí bota assim. Tá certo, isso faz você evoluir. E eu percebo, mas isso é necessário. Se a gente não se cobra, a gente não evolui como tem que evoluir. Então qual é o ponto disso daí? Então foi a própria arte que me salvou dessa... E tem me salvado dessa síndrome do pânico. Por quê? Porque quando eu começo a ficar ansioso e eu perco meu ócio criativo, ou seja, eu começo a querer estudar demais, colocar muita informação para dentro de mim e parar simplesmente uma hora para ouvir só algumas músicas que eu gosto, contemplar aquilo e parar de pensar, dar um respiro, deixar aquelas informações digerirem. Parece que você só está comendo, se alimentando, e a barriga vai inchando. E você não dá tempo para aquilo digerir e para o sangue funcionar. Então, aquilo tem que ir para a cabeça, amadurecer, aí eu venho de novo e reestudo aquilo depois que aquilo amadureceu. Se você não para de estudar nunca, você não amadurece. Então eu comecei para lidar com a síndrome do pânico, usar a própria arte. Aí você diz, poxa, mas e o ócio criativo? Ou você tem que sair um pouco disso para você descansar a mente. Só que aí o que eu faço? Eu deito e começo a ouvir músicas que eu gosto e só prestar atenção nela, ou seja, ainda estou na arte. Mas dessa vez eu estou só recebendo, não estou ali tentando aprender, eu estou só aproveitando e contemplando aquilo ali. Ou eu estou num local tranquilo e começo a desenhar, só que sem essa cobrança, essa luz tem que ficar mais perfeita do que Caravaggio. Não, nesse momento eu começo a brincar, vou testar isso aqui, vou testar essa pose, não funcionou, passo para outro papel, eu deixo fluir. É uma espécie de divertimento. Então aquilo ali me ajuda demais a começar a fluir, ter ideias, porque você tira aquela cobrança, aquilo começa a crescer de novo em você, e começou a reduzir muito esse meu problema da síndrome do pânico. Então não foi a arte que me deixou aí, foi o excesso de cobrança comigo mesmo, excesso de estudo. No momento em que eu tinha que descansar, eu dizia, se eu descansar é tempo que eu perco de estudo. Eu estudava mais, então eu não evoluía muito. Isso causa mais ansiedade, um pouco de frustração, e eu lido com a frustração como? Estudando mais para resolver o problema. E aí aquilo vira uma bola de neve, e como o próprio psiquiatra falou para mim, você entrou num loop. Você vai ficar a vida inteira nele. Você tem que desconectar em algum ponto e ir para o outro lado. Então o que acontece? Essa ansiedade, essa cobrança que a gente tem, é uma coisa que a gente tem que começar a ver da seguinte forma. Sempre vai acontecer porque a evolução é infinita. Aliás, ela é finita porque a gente morre. Se a gente não morresse, a gente ia passar a eternidade evoluindo na arte.
Então sempre vai ter alguém com mais experiência que você, que começou antes ou porque estudou de forma mais eficiente e que é melhor. Em compensação, tem um monte de pessoas que estão atrás de você e te veem como alguém que está acima. Então tudo é uma passagem. Então não dá para lutar contra uma coisa que é completamente natural, que é essa questão de que a evolução ela é constante, você vai evoluir até o último dia em que você tentar estudar. Então se isso é assim, é uma passagem, então você começa a aceitar, e foi esse tipo de pensamento que começou a diminuir essa cobrança comigo e ficar feliz. Não, ok, se os outros artistas continuam melhores, mas eu também estou evoluindo igual a eles, isso é ótimo, e a gente vai evoluir a vida inteira. Não importa quem é melhor, qual artista é melhor que o outro, o que importa é que estamos evoluindo e é natural. Você vai ver que tem alguém sempre na sua frente e que você evolui, não cheguei ainda, mas não vai chegar, você só vai evoluir. Não chega num ponto que diz, acabou, cheguei na última fase. Bom, se eu pudesse voltar no tempo e dar a mim um conselho, pudesse voltar no ano de 2000 e falar algo para mim, e consequentemente para todos vocês que estão me ouvindo, seria basicamente o seguinte: entenda que a arte, ela é uma forma de comunicação. Ela não é uma comunicação diferenciada, considerada artística, se ela não tiver poesia. Quando eu comecei a estudar arte, e eu sempre muito apaixonado pela ciência por trás das coisas, eu fui numa abordagem técnica demais. E eu hoje entendo que não serve de nada um trabalho artístico se não faz ninguém olhar, perceber uma história, se não faz você pensar ou refletir, ou se aquilo não é contada com real poesia. Qual é a diferença de eu falar uma frase normal, contando o que aconteceu hoje na praia, ou falar aquilo em forma de música? Seria poesia. Seria uma forma muito mais bela de transformar aquilo. Norman Rockwell, um artista que a gente sempre cita muito, ele pegou coisas do cotidiano pós-Segunda Guerra, onde um jovem americano que vai para a guerra conversando com um menino adolescente, uma criança de 10 anos, e contando para ele o que ele vai fazer quando chegar lá, e mostrando que ele é forte e tal, e o menino dizendo, quando eu crescer eu também quero servir ao país igual a você. Uma coisa que poderia ser tão simples, ele mostrava aquilo de um jeito que você olhava e dizia, que imagem. E ele estava contando uma coisa simples. Se eu chegar para você e dizer, um rapaz mais novo está conversando com o mais velho, dizendo, eu quero ir para a guerra quando eu tiver sua idade. É simplesmente uma informação técnica. Mas a poesia por trás disso eu acho muito importante. Então, já existem vários conselhos para quem está começando agora. Estude, acredite. Eu vou bater nessa nova tecla, que qualquer forma de expressão, de comunicação, ela é considerada arte se ela tiver poesia. Então tem que se buscar isso. Buscar ver o que você ama, o que representa algo para você e tentar criar imagens que realmente tem um significado para você, que tem expressão, que tem olhar, que tenha movimento, que tenha história e que mostre aquilo de uma forma poética. Só para fechar, Gil Elvegren, quando a gente pega o livro dele e vê as pin-ups reais, as fotos reais às quais ele usou de referência para criar o desenho, é realmente muito diferente. Você vê uma mulher sentada segurando vamos dizer, um guarda-chuva, né, e fazendo aquela expressão com um biquinho. É só uma pessoa tecnicamente sentada e fazendo, perguntando para ele, é assim que você quer? Ele fazia. E ele conseguia no desenho do lado dar mais movimento, acentuar mais alguma coisa, mudar a mão de lugar, exagerar alguma coisa, para que aquela informação seja mais dramática e fale, né, com muito mais... É como você, por exemplo, narrar que uma pétala caiu da flor. A pétala caiu, bateu no chão. Ou você mostrar como é tão leve aquela pétala que chegou no último dia de sua vida.
se desprende da flor e vai descendo devagar, como quem estivesse dançando e chegando próximo. Ou seja, exemplo horrível, mas é basicamente isso. É você comunicar com poesia. Como eu demorei para enxergar que eu tinha que ser mais poético no meu trabalho, ele endureceu na minha fase de estudo até 2018. Ele endureceu demais. Eram só representações técnicas do corpo humano. E quando eu enxerguei a poesia, eu levei um tempo para começar a soltar ela. Porque talvez a informação técnica me dava às vezes alguma proibição, tipo, o olho não deve ficar aí, tá errado. Sim, mas eu posso botar ele, entre aspas, errado, mas eu posso equilibrar puxando isso aqui também, estilizar, porque não ficou real, mas transmitiu muito mais o susto que aquele personagem tinha que ter, ou o choro, ou a sensação dele de força. A mão, a proporção da mão é essa, mas a gente olha o Davi, a mão é quase o tamanho do antebraço, porque mão mostra força, poder. Então, isso tudo é poesia. Então, além de tudo que as pessoas falam para vocês que estão começando, eu vou bater nessa tecla. Arte é comunicação feita de forma poética. Então procurem sempre a poesia no trabalho de vocês.